Por favor, João capítulo 4. Evangelho segundo escreveu João capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, aí João abre um parêntese para fazer uma explicação, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos. Verso 3, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E aí um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que é o verso 4 de João 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí João torna a abrir parênteses e fechar para explicar o porquê dessa pergunta da mulher, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Agora vai lá no verso de número 23. Outro texto muito conhecido, 4:23 de João. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Verso 28, 29 e 30 a gente encerra. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E se você puder, só mais uma vez, diga amém. Eu tive um privilégio na minha vida, pastor Davi, que talvez não muitos aqui tiveram. Eu tive o privilégio de nascer no Evangelho. Minha mãe, zeladora da igreja, né, cuidava da igreja, limpava a igreja, lá no interior de Minas Gerais, onde eu nasci. Uma cidade muito pequena, chamada Mantena. Não procura no mapa que você não vai achar. Não vai estar lá. Mas você conhece Mantena? É mesmo, Coronel Fabriciano? Terra boa. Logo vi a comunhão, está explicado. Então, lá em Mantena, minha mãe era zeladora da igreja. E naquele tempo, bebê conforto, carrinho de bebê, ficava um pouco fora da nossa realidade. Então minha mãe ia limpar a igreja, levava uma bacia de alumínio, colocava um edredom dentro. Enquanto ela limpava a igreja, eu ficava dormindo lá, pastor Stefano, dentro daquela bacia de alumínio. Meus primeiros passos eu dei literalmente de um banco para o outro dentro da igreja. E agora, sexta-feira próxima, dia 10 de janeiro, eu completo 37 anos de idade. Anota aí, sapato 41, camisa 3. Brincadeira. Faço 37 anos agora, dia 10 de janeiro, nesses 37 anos de evangelho. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, minha mãe me ensinou a ler a Bíblia muito pequeno, e eu tento ler toda a Bíblia, ao menos 2 vezes ao ano, mas todas as vezes que eu leio a Bíblia, independente da quantidade de capítulos, versículos, ou da porção da Bíblia que eu leio, todas as vezes que eu leio a Bíblia, 2 coisas se reafirmam de maneira muito forte dentro de mim. Primeira coisa que quando eu leio, isso vem com muita veemência. Primeira coisa que eu reafirmo dentro de mim, na minha fé, é que quanto mais eu leio, menos eu sei. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Tem dias, o senhor sabe disso, eu leio textos que eu leio a minha vida inteira. Desses 37 eu aprendi a ler com 5, 6 anos de idade, talvez. E desses 32 anos lendo a Bíblia, todas as vezes que eu leio textos que eu já li inúmeras vezes, eu aprendo alguma coisa nova. Esse é o poder inesgotável de revelação da palavra. Isso é extraordinário. Segunda coisa que eu reafirmo quando eu leio a palavra de Deus é o poder de alcance do Evangelho. Irmãos, não existe alguém que o Evangelho não possa alcançar. Não existe irrecuperável para o Evangelho. O Evangelho alcança toda e qualquer pessoa. Toda e qualquer pessoa. Quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, disse que a palavra é mais penetrante que espada de 2 gumes,
que ela vai na divisão da alma e do espírito, é a mais pura verdade acerca da palavra. A palavra, ela vai, ela entra, ela alcança lugares inacessíveis a qualquer outra ciência ou a qualquer outro meio que você possa imaginar. E o que isso tem a ver com o texto, pastor? Depois você lê o contexto desse texto. Vocês sabem muito bem, essa igreja aqui é uma igreja ávida por ouvir a palavra, é uma igreja que ama a palavra. Então o que eu vou dizer aqui não é nenhuma novidade. Um dos maiores segredos para se entender a Bíblia é analisar o contexto do texto. E quando você lê aqui o contexto de João 4, ou seja, João 3, o contexto anterior, você vai encontrar Jesus conversando com um mestre Israel chamado Nicodemos. João capítulo 3, se não me engano, no verso 10, o próprio Jesus reconhece: você é mestre Israel. Para Jesus dizer que o cara era mestre, é porque o cara dominava bastante o Pentateuco e os profetas. E o texto diz que Nicodemos ia ter com Jesus durante a noite. Jesus então abriu um espaço na sua tão concorrida agenda e evangelizava aquele mestre durante a noite. E para esse mestre honrado, reconhecido e respeitado, Jesus disse: você tem que nascer de novo. Aí você pega no mesmo contexto o mesmo Jesus que dedica horas da sua noite a conversar com um mestre reconhecido, é o mesmo Jesus que no capítulo 4 vai dedicar horas da sua tarde para conversar com uma anônima na beira de um poço. Eu vou repetir, não que você não tenha entendido, é só para você fixar, mas o mesmo Jesus que dedica horas da noite para falar com uma autoridade chamada Nicodemos, é o Jesus que dedica horas da tarde na beira de um poço para conversar com uma anônima. Irmãos, o mesmo Jesus, e eu sinto a presença dele aqui desde a hora que eu cheguei, o mesmo Jesus que fala contigo aqui no meio da multidão na casa, é aquele que se assenta à cabeceira da sua cama durante a noite e ouve aquilo que você tem a dizer, aquilo que está guardado no seu coração. O mesmo Jesus que fala com você no meio das multidões de grandes cruzadas, como fez o reverendo Billy Graham, é o Jesus que se assenta lá no seu carro quando você vai para o trabalho e ouve aquela oração que só você e ele sabem que você está fazendo. Esse é o poder de alcance do Evangelho. Aonde houver um coração contrito e aberto, lá está Ele para fazer a diferença na vida dessa pessoa. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. E esse texto de João capítulo 4 tem lições importantíssimas, que eu quero compartilhar algumas com vocês aqui essa noite, dentro da medida do possível. E como eu gosto de mensagens positivas, então vamos começar a partir do verso 1, entendendo por quê. Como se dá a circunstância de Jesus se encontrar com essa mulher, que isso aqui é importante entender. Por que Jesus se encontra com essa mulher? Por que foi necessário Jesus passar por Samaria? O verso 1 diz, é que os fariseus ficaram sabendo que os discípulos de João, os discípulos de Jesus, batizavam mais pessoas que os discípulos de João Batista. Foi João Batista quem batizou Jesus. E aí os fariseus ficaram sabendo, olha, os discípulos de Jesus estão batizando mais gente que os discípulos de João. E eles ficaram revoltados com isso. Interessante é que João batizava, os discípulos de Jesus batizavam, mas os fariseus não batizavam ninguém. E quem não fazia foi quem ficou incomodado. O João mesmo não ficou incomodado. João capítulo 3, a partir do 22. Alguém chega para João Batista e diz assim: João, aquele cara que você batizou aqui no Jordão algum tempo atrás, os discípulos dele estão batizando mais gente que os seus. João Batista, tem mais gente indo ouvir Jesus do que vindo te ouvir. Aí no verso 30, João diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. João falou: não estou preocupado com isso não. Só que os fariseus que não batizavam ninguém ficaram incomodados pelo fato dos discípulos de Jesus batizar mais gente que os discípulos de João. Você já sabe o que eu vou dizer aqui, mas é importante você entender que o seu sucesso em alguma área sempre vai revelar o fracasso de alguém. Seu sucesso em qualquer área, na família, no trabalho, em qualquer área, quando Deus te projetar, que você conseguir fazer coisas que outros não fazem, isso vai gerar algum tipo de incômodo em alguém. Então os fariseus, religiosos, quiseram arrumar um conflito com Jesus. Aonde Jesus estava nesse período aqui? Ele estava nas regiões agrícolas da Judéia. E aí quando os fariseus começam a querer arrumar intriga, Jesus sabia que não era hora disso. João capítulo 2, se eu não me engano, no verso 4, ele disse para a mãe dele: ainda não é chegada a minha hora. Ele está falando do tempo do ministério dele. Porque o conflito com os religiosos é o que o levaria para o Calvário. Ele está no início do ministério dele, não é tempo de ir para o Calvário ainda. Então, para evitar o conflito, ele decide sair da Judéia e voltar para a Galileia. É o verso 3. Então ele sai da Judéia, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Aí entra o verso 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. O que a gente tem que entender aqui é que quando João escreve que era necessário Jesus passar por Samaria, isso aqui também não é nenhuma novidade, não é uma necessidade geográfica. Não, haviam outros caminhos. Se haviam outros caminhos, não era necessidade geográfica. Era uma necessidade espiritual que fez Jesus passar por Samaria.
Agora, repare que tem 3 lugares citados aqui: Judéia, Galiléia e Samaria. Eu vou fazer uma aplicação aqui, não na ordem que está no texto, mas é só para você entender a importância desses lugares e como a gente pode aplicar alguma coisa para a nossa vida aqui. Esses lugares têm significado, tem muita significância no ministério de Jesus, principalmente Judéia e Galiléia. Todos nós sabemos aqui que Jesus nasceu em Belém da Judéia. A gente o chama de Galileu, ele recebeu o título de Galileu porque ele morou até os 30 anos na região da Galiléia, em Nazaré da Galiléia. Quando ele começa o ministério dele, depois ele vai para Cafarnaum e aí segue, mas sempre na Galiléia. Mas Jesus é belemita, da cidade de Davi. Mas a Galiléia aqui representa o quê? O início do ministério dele. Ele saiu, ele foi perseguido por Herodes, assim quando nasceu. Então ele desce para o Egito com seu pai adotivo José. Quando Herodes o Grande morre, José volta e vai morar em Nazaré, região pobre da Galiléia. Então, mesmo ele tendo nascido em Belém da Judéia, Galiléia representa o início do ministério dele. Então, verdade é que o primeiro milagre que ele realizou está em João 2. Foi a transformação da água em vinho em Caná da Galiléia. Então, o primeiro milagre que ele realiza é Galiléia. A primeira sinagoga que ele prega, Galiléia. O que Galiléia representa aqui? O início do ministério de Jesus. E a Judéia? A Judéia já representa o fim. Por quê? Porque foi numa sexta-feira, às 3 horas da tarde, que em Jerusalém, na capital da Judéia, num dia de Páscoa, que ele deu o brado na cruz: Tetelestai, está consumado. Foi em Jerusalém, capital da Judéia, que ele consumou a obra de salvação na nossa vida. Então nós temos aqui um lugar que representa o início, Galiléia, e temos um lugar que representa o final, Judéia, mas no meio tem uma Samaria. E o que tem em Samaria? Por que Jesus tem que passar por Samaria? Porque desde o ano 722 a.C., quando o reino do norte caiu na mão da Síria, que o rei Sargão II invadiu o reino do norte, o reino estava dividido desde a morte de Salomão, levou os homens de Israel para a Síria, e os remanescentes de Israel se casaram com as mulheres da Síria. Daí veio o povo samaritano, e criou-se então intriga. Quando o reino se dividiu depois da morte de Salomão, Jeroboão, que era capitão do exército de Israel, estava no Egito. Quando Roboão assumiu o trono, Jeroboão volta, levanta um altar em Betel, região de Samaria, e começa a cultuar um bezerro de ouro naquela região. Então criou-se um problema. Por quê? Porque os samaritanos cultuam lá em Samaria, lá em Betel. E os judeus cultuam lá onde está o templo de Salomão. Quando o povo retorna do cativeiro, leia depois o livro de Esdras, de Neemias, e por aí vai, Ageu. Quando eles estão reconstruindo o templo, os samaritanos tentam ajudar. Aguça o ouvido, isso aqui é importante. Quando os samaritanos tentam ajudar os judeus a reconstruir o templo, os judeus não permitem. Dizem: olha, vocês não podem ajudar porque o sangue de vocês não é mais puro. Vocês se casaram com as mulheres da Síria. Então vocês não podem colocar a mão na casa do Senhor. Vocês não podem ajudar a gente nesse projeto, porque se vocês ajudarem, ao invés de ajudar, vai atrapalhar. Então os samaritanos disseram: já que a gente não pode ajudar, então a gente vai atrapalhar mesmo. Então criou-se um problema, uma intriga. Então repare que tem Galiléia, que é o começo, tem Judéia, que é o fim, mas tem uma Samaria com um problemão no meio, uma intriga no meio. Aí vem João e diz: era necessário Jesus passar por Samaria. Tinha um conflito em Samaria e era necessário Jesus passar por Samaria. Já viu que a nossa vida se aplica a isso aqui também? Por quê? Porque a nossa vida também é dividida nessa questão de tempo, é dividida dessa forma. Nossos sonhos, projetos, vida, temos o começo, temos o meio e temos o fim. E já viu que a maioria dos problemas normalmente não está nem no começo nem no fim? É no meio. Vou usar um carioquês aqui: é no meio que a chapa esquenta. Você quer um exemplo? Começo do namoro é só love, é tudo maravilha, está tudo tranquilo. O pretendente, a pretendente não tem problema nenhum, você não sente o chulé, nada, está tudo tranquilo. Namoro. Casamento, como é que começa? Lua de mel, já começa bem, só vitória. Começo da fé, primeiro amor. Irmão, você quer estar na escola dominical, você quer estar no hospital, vigília, culto de criança, culto do bebê, você quer evangelizar no ônibus, você quer pregar para todo mundo. É o primeiro amor, você quer tudo ao mesmo tempo. Você tem o ânimo, você tem a força. Começo do trabalho, você começa a trabalhar. Primeiro dia de emprego, irmão, você quer fazer tudo que manda e mais do que mandaram, porque você quer garantir a vaga. E o final? No começo a gente tem a força, tem a fé, tem a coragem. E o final? No final a gente tem a promessa da vitória. Pela boca do profeta Jeremias, Deus disse que nos dará o final que nós desejamos. Final Deus garante.
Eclesiastes 7:8 diz que o fim das coisas é melhor que o início delas. Ageu 2:9, a glória da última casa é maior do que a primeira. Então no começo eu tenho ânimo, no começo eu tenho a força, no começo eu tenho a fé, e no final eu tenho a garantia da vitória que Deus me dá. Então os problemas normalmente não estão nem no começo nem no final, é no meio. Foi quando o povo chegou no meio do Mar Vermelho que Faraó colou, e Deus teve que mandar uma nuvem para Faraó não ver o povo, senão pegava. Foi quando o barco dos discípulos chegou no meio do mar que a tempestade levantou. É no meio que os problemas começam. E tem gente que o ano está começando, mas a jornada dele está no meio. Está no meio do sonho, no meio do projeto, no meio de um objetivo. E agora que o negócio ficou complicado. Aí qual o problema? É que por causa dessa intriga que há no meio em Samaria, judeus e galileus não passavam por lá. O que eles faziam? Cortavam pelo leste do Jordão, passavam pela Pérea, aumentava a jornada em 3 dias, mas não passava por Samaria. Resultado, aumentava a jornada e o problema continuava. Por quê? Porque todas as vezes que eu tento fugir da solução do problema, a minha jornada aumenta e o problema continua. Por que tem gente que está estagnada e não conseguiu avançar? Porque está cortando o caminho e não quer resolver esse entreveiro que tem na Samaria da sua vida. Um problema sentimental, um problema ministerial, um problema familiar. E você diz, isso aqui, meu irmão, não dá para resolver. Vou cortar caminho. Aí vem João e escreve, é necessário passar por Samaria. Quem sabe Deus trouxe alguém aqui esse saldo para dizer, chega de cortar caminho, é hora de começar a resolver esses problemas que se apresentaram na sua Samaria. Alguém crê que essa noite é profética? Eu declaro, você vai passar por Samaria, resolver esse problema e continuar a sua jornada de cabeça erguida. Passe pela sua Samaria, é necessário. Escute isso, irmão, tem coisas que são necessárias na nossa vida, não são confortáveis, são necessárias. Gostinho de bezetacil, vou repetir. Tem coisa, pastorzão, que não é confortável, mas é necessário você fazer. E era necessário Jesus passar por Samaria. Então não é uma necessidade geográfica, porque haviam outros caminhos. Então uma necessidade espiritual. Agora olha o que João escreve. Irmãos, eu tenho que confessar, eu sou apaixonado pelo Evangelho de João. O livro da Bíblia que eu mais li até hoje é o Evangelho de João. E João é muito detalhista. Olha o que João diz no verso 5. Foi, pois, uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade, ou seja, da herança que Jacó tinha dado a seu filho José. Repare que João não se contenta só em dizer que Jesus foi à região de Samaria. João diz o nome da cidade por onde Jesus passa, nas proximidades. Qual a cidade mais próxima do poço? Sicar. A gente conhece Sicar, biblicamente falando. A diferença é que no Antigo Testamento a pronúncia é outra. No Antigo Testamento é Siquém. Aqui é Sicar. A diferença é que lá foi escrito no hebraico, no Novo Testamento foi escrito no grego, koiné. Então mudou-se a pronúncia, mas é a mesma cidade, Siquém. Então repare que era necessário Jesus passar por Samaria. Mas quando ele passa em Samaria, ele vai exatamente nas proximidades da cidade de Siquém. Sem querer ser chato, se você puder me ajudar, o nome da cidade por onde Jesus passa é Siquém. Vamos falar Siquém para ficar bem bacana. O nome da cidade é Siquém. Agora, como que a gente entende o porquê? Qual a necessidade e o que isso tem a ver com conflito? Jesus passar por Siquém. Para isso a gente tem que voltar lá no Antigo Testamento. Vamos lá em Gênesis capítulo 33, a partir do verso 18. Coloca aí, mano, na tela que já ajuda. Gênesis 33, a partir do 18. Vamos ler o 18, 19 e 20. Aqui vai mudar a pronúncia, porque está usando outra versão. Estou usando a versão Almeida Revista e Corrigida, mas é a mesma cidade. Ó. Tendo, pois, retornado de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Salém, uma cidade de Siquém, em Canaã, e acampou bem perto da cidade. Verso 19. Por 100 peças de prata, aguça o ouvido, por 100 peças de prata, adquiriu dos filhos de Amor, pai de Siquém. Esse cara Siquém foi o cara que deu o nome à terra, a parte do campo onde erguera o seu acampamento. Repare que Jacó pagou um preço razoável pela terra. Jesus foi vendido por 30 peças de prata, José por 20. Jacó compra aquele pedaço de terra por 100 peças de prata. Aí o texto segue o verso 20, que é extraordinário. E ali erigiu, ou seja, ergueu um altar que denominou, que deu o nome de Deus de Israel. A tradução aqui está outra. Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso. O Deus de Israel. Aguça o ouvido. Você leu comigo. Jacó chega em Siquém, compra a terra. E quando ele compra, Jacó parecia crente da casa em Goiânia. Por quê? Porque quando ele conquistava alguma coisa, ele não ficava com a conquista para ele dedicava a Deus. Porque Jacó comprou a terra e fez o que com a terra? Edificou um altar. Me ajuda. Jacó fez o quê?
Edificar altar é o que? É dedicar a Deus. Altar fala de quê? Altar fala de oferta, altar fala de adoração, altar fala de memorial. Todas as vezes que um homem tinha um encontro com Deus na antiga aliança, era comum erguer um altar, memorial, para se lembrar: Deus me abençoou aqui, Deus mudou minha história aqui. Altar fala de quê? De fogo, foi cantado aqui. Altar fala de lenha, de adoração. Então Jacó conquistou Siquém e ergueu ali um altar, e deu nome para o altar. Você dá nome para os altares da sua vida? Olha o nome que Jacó deu para o altar. Esse altar, o nome dele é Deus de Israel. Me ajuda, Deus de Israel. Só que na época de Jesus o reino está dividido. O restante, né? Samaria, Galiléia, Judeia. Depois da morte de Salomão, o reino do norte, o reino do sul. Mas Jacó não ergueu um altar, ou dois altares para dois reinos. Foi um altar de um reino para um Deus. Por que Elias, no alto do Carmelo, quando quer fogo do céu, ele ergue um altar com 12 pedras e diz: em ti, Israel, será chamado o teu nome? Elias está lembrando que Jacó fez um dia. Por quê? Porque altar dividido não desce fogo. Então Elias falou: não adianta eu levantar um altar com 2 pedras para o reino do sul e 10 pedras para o reino do norte. Se eu quero fogo do céu, tem que ser um altar só com 12 pedras. Então Jacó um dia ergueu um altar em Siquém. E qual o problema? É que de Jacó a Jesus são 40 gerações. Vamos descontar Abraão e Isaac, dariam 42 gerações. Mas de Jacó a Jesus são 40 gerações. 40 gerações depois de Jacó. O altar que um dia Jacó ergueu, agora está destruído, não tem mais altar. Aquele altar que um dia Jacó ergueu para cultuar a Deus, para celebrar a Deus, para ser um memorial daquilo que Deus fez, 40 gerações depois o altar está destruído. Então por que é necessário Jesus passar por Samaria? Porque ele vai reedificar o altar. Só que ele não vai reedificar altar de pedra. Por quê? Porque altar de pedra o homem derruba. Ele vai edificar um altar no coração de uma mulher samaritana, para que a adoração ao Deus vivo seja restabelecida em Samaria novamente. Pastor, o que isso tem a ver comigo aqui essa noite? É que quantas áreas da minha vida, da sua vida, um dia nós conquistamos algo e dedicamos a Deus. Aí vem as intempéries, vem os problemas, as dificuldades, vem as crises, vem os percalços, e o que nós fazemos? O lugar que era lugar de altar torna-se lugar de conflito. Casamento, lugar de altar, vira lugar de conflito. Família, lugar de altar, vira lugar de conflito. Ministério, lugar de altar, vira lugar de conflito. Quantas vezes o tempo vai passando e o altar vai deteriorando, e aquilo que era para ser lugar de adoração, de memorial, de boas lembranças, torna-se lugar de conflito, de guerra, de problema. Aí Deus te trouxe aqui para dizer: é necessário passar por Samaria para reedificar altares em áreas da sua vida novamente. Já foi cantado aqui e eu só vou concordar: a lenha vai queimar de novo, o fogo vai arder de novo. Se o altar algum dia balançou, pelo menos Deus vai te ajudar a restaurar o altar novamente da sua vida. É necessário passar por Samaria. Quem está comigo nessa palavra, diga amém. Eu não sou muito de fazer isso, mas vou incomodar quem está do seu lado pela primeira vez. Fala para uns 3 aí: é necessário passar por Samaria. Diga aí: é necessário. Se você não passar por essa Samaria para resolver o seu problema, o altar vai continuar destruído, a adoração vai continuar interrompida. Aí Jesus passa por lá para reedificar o altar, repetindo, um altar espiritual agora no coração de uma mulher samaritana. É por isso que Jesus vai dizer para ela: tem que adorar o Pai em espírito e em verdade. Samaria é lugar de altar, lugar de adoração ao Deus vivo. Agora vamos analisar os 2 textos. Isso aqui é outro segredo, não segredo, né? Mas é outro mecanismo para se interpretar texto bíblico, é o contexto remoto. Você pega um texto em outra parte da Bíblia para entender aquele. Então vamos fazer um paralelo dos 2 textos, Gênesis 33, 20 e João capítulo 4, verso 6. Gênesis 33, 20 diz que Jacó edificou um altar em Siquém. Só que João capítulo 4, verso 6 diz: estava ali a fonte de Jacó. Então nós descobrimos aqui 2 coisas. Em Siquém, Jacó edificou altar, mas também cavou um poço. Então a nossa Siquém é assim, é lugar de altar, mas também é lugar de... Vocês sabem melhor do que eu, que crente tem um idioma, crente tem um crentez, é um dialeto na verdade. 2 crentes conversando, se for assembleiano então, só outro crente entende. 2 crentes se encontram dentro do supermercado, na gôndola do arroz. Um olha para o outro e fala assim: e aí, varão, como é que está o manto lá? E o rolo? Mistério. O cara que não é crente fala: rolo, manto, varão, mistério. O que esses caras estão falando? O cara está perguntando: como é que foi o culto ontem? Foi bacana? Foi legal? Foi benção? E no nosso crentez, levantar altar fala de quê? De coisa boa, de estar tudo bem. Você vira para o cara e fala assim: você precisa colocar a sua vida no... Conserta a sua vida.
Quando está tudo bem contigo, você diz, olha, eu estou com a minha vida no altar. Só que quando a gente está correndo atrás de um objetivo, você pergunta aí, o que você está fazendo? Ele diz, estou cavando poço. Cavar poço é o quê? Correr atrás do alvo, é correr atrás da meta. É você ter um sonho, é você ter um projeto. É você ter um desejo, você quer realizar aquilo. Então a gente usa no nosso língua, no nosso crentez, no nosso dialeto. Quando a gente está querendo conquistar alguma coisa, a gente diz o quê? Estou cavando. Vida cristã é assim, edificando altar e cavando. Agora, qual a diferença de edificar altar e cavar poço? Qual a diferença de cavar poço e edificar altar? Quer ouvir? Diga amém. É que poço a gente começa cavando por cima e termina embaixo. Mas altar a gente começa por baixo e termina em cima. Gente que começou cavando poço por cima e terminou embaixo, Deus te trouxe aqui, depois vem a fase do altar. Você começa por baixo e termina por cima. Aproveita e fica um conselho aqui, porque dentro do nosso português nós temos alguns adágios populares. Dentro dos nossos adágios tem um que a gente diz assim, chegou agora e já quer começar por cima, já sentou na janela, o quê? Quer começar por cima, aqui vai a dica, quer começar por cima, vai cavar poço. Porque o único lugar na vida que você começa por cima é cavando poço, aí você termina lá embaixo. Mas altar você começa por baixo e termina em cima. Foi por causa disso, pastor Davi, meu amigo, pastor Alexandre, meu nobre, que eu descobri porque tem gente que só quer a fase do altar, não quer a fase do poço. Está falando. Meus pais não moram mais em Minas Gerais. Eles moram no Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo. E eles moram numa região bem afastada, então não tinha água encanada, não tem água encanada lá ainda. Eles moram bem numa região bem rural mesmo, por conta vieram do interior, se adaptaram melhor lá. E meu pai teve que cavar um poço lá na casa dele alguns anos atrás, uns 3 anos atrás. Então o que ele fez? Ele contratou uma empresa. Os caras chegaram lá, mano, com uma broca. Com 3 dias, os caras cavaram um poço de 52 metros de profundidade. Por quê? Porque a broca vai encaixando uma na outra, vai descendo, tem um motor que faz ela girar. Quando assusta, a água já jorrou. Só que no tempo de Jacó e no mundo espiritual é diferente. Por quê? Porque no mundo espiritual não tem broca espiritual para ajudar a gente a cavar nossos poços. Como é que a gente tem que cavar poço? Igual Jacó cavou o dele. Depois você vai ler a enciclopédia de filosofia e teologia de Norman Champlin, e ele dá uma informação importantíssima lá. Ele diz que o poço de Jacó tem aproximadamente 36 metros de profundidade e 4 metros de circunferência. E como é que se cavava poço naquela época? Eu já tive esse privilégio por ter uma criação no interior, eu já cavei poços com meu pai. E você começa a cavar e vai jogando terra para fora, então você tem que entrar no poço para achar água. Então, para Jacó achar água, junto com os servos dele, Jacó teve que desaparecer 36 metros terra abaixo. Então, de vez em quando você estiver cavando seu poço, você vai simplesmente desaparecer. Cadê fulano? Cadê fulana? Ele entra e sai, está acontecendo alguma coisa. Cavando o poço, correndo atrás de sonho, estudando feito um louco, trabalhando, tentando, orando, jejuando, consagrando, subindo um monte, descendo um monte. Está cavando o poço. Só que tem gente que só quer a fase do altar, pastor Davi. Por quê? Porque altar é uma elevação. Eu tenho um grupo do WhatsApp que a gente tira só para estudar. Ele está falando sobre altares esses dias. Por que se ergue altar? Para colocar a sua oferta não em contato com a terra. Quanto mais próximo de Deus, melhor. Então o altar simboliza isso. Então por que tem gente que quer a fase do altar? Porque tudo que coloca no altar é visto, mas tudo que está no poço desaparece. Por que tem gente que quer a fase do altar? Porque quando você está no altar, você é visto, mas cavando poço você desaparece. Mas eu tenho uma notícia para te dar: quem tem que te ver cavando poço, não olha na horizontal. Quem te vê cavando poço, olha na vertical. E eu trouxe uma notícia para alguns aqui. Deus te achou cavando o seu poço e me trouxe aqui para dizer: fica tranquilo que a água vai jorrar. Não desista de cavar os seus poços. Não desista de edificar os seus altares. Ei, eu vim liberar a palavra para alguém aqui que eu não sei quem é. Erga a mão aí. Você vai cavar poços e edificar altares. Você vai cavar poços e edificar altares. Você vai cavar poços e edificar altares na sua vida. Não desista, continue cavando seus poços, edificando seus altares. Vida cristã é isso. Aí tem alguém me ouvindo aqui perguntando: pastor, mas vale a pena eu cavar poço? Vale a pena eu desaparecer dentro de um poço? Pastor Alexandre, a mulher samaritana, pastor Stefano, fala para Jesus sobre a tríplice recompensa para quem cava poço. Aonde está isso? João capítulo 4, verso 12. Olha o que a mulher samaritana diz para Jesus. Aqui está a tríplice recompensa. És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço. Primeiro, bebendo ele próprio. Segundo, seus filhos. Terceiro, o gado. Por que vale a pena eu cavar o poço? Porque a mulher disse que Jacó deu o poço, mas o primeiro bebê da água foi ele.
Pastor, por que vale a pena eu cavar meus poços? Que o primeiro a beber da água serei eu. Por que você deve cavar seus poços? Que o primeiro a ser abençoado vai ser você. Quando a água jorrar, você vai ser o primeiro a beber. Aí vem a mulher samaritana e diz, mas os filhos também beberam? Eu creio num Deus geracional, é bíblico. Quando eu sou fiel, a bênção dele se estende até 1000 gerações. Então escute isso aqui. Se Jesus não voltar, seus netos serão abençoados pelos poços que você está cavando. Se Jesus não voltar, gerações virão e serão abençoados pelos poços que você está cavando. Gente aqui que está imbuída em grandes projetos, gente aqui que está dedicando tempo a grandes coisas, está cavando poço, calejando a mão. Aí Jesus está dizendo para você, pode cavar, porque a geração que virá depois de você também vai beber da água desse poço. Essa bênção vai se estender para a sua casa, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Cave os seus poços, irmãos. Eu sei, pastor Davi, que tem água que eu bebo hoje, que não foi de poço que eu cavei, meu pai cavou, minha mãe cavou, minha avó cavou, e hoje eu estou aqui bebendo da água. Tem gente que está aqui e você não sabe, mas sua mãe orou para você estar aqui, sua avó orou para você estar aqui, eles já morreram talvez, mas a oração deles ainda está viva diante de Deus. Você está bebendo da água do poço que alguém cavou. Churimi candarau a céu, calarabara churi candarácia. Quem são os filhos? Quem está à mesa, quem tem comunhão, quem chama pelo nome. Vou aproveitar aqui e vou dar uma dica. Quer colar com alguém? Cola com o cavador de poço. Por quê? Porque quando ele achar água, você bebe junto. Só que a mulher samaritana vem e diz, Jacó bebeu, os filhos beberam, mas o gado também bebeu. Vou fazer uma analogia aqui. O que é uma analogia? Extrair uma lição de 2 assuntos diferentes. Extrair uma aplicação de 2 assuntos diferentes. Então não estou comparando ninguém a gado, mas é só para você entender. O gado a gente não sabe o nome, não se assenta à mesa, não tem comunhão. Gado aqui é gado. Então, irmão, não fique espantado quando gente que você nunca viu te procurar e disser assim, estou bebendo da água do seu poço. Você não tem ideia, mas eu estou sendo abençoado pelo que você faz, pelo que você canta, pelo que você prega, pelo que você diz. É gente que você nunca viu bebendo da água do seu poço. Vale a pena cavar os seus poços. Agora tem algo extraordinário aqui no texto, pelo menos para mim. É extraordinário para mim, talvez não seja para você, porque cada ponto de vista é a vista de um ponto. Mas olha o que o texto diz. Versos 5 e 6 de João 4. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. A herdade aqui é herança. Verso 6, estava ali a fonte de Jacó. Gênesis 48, se eu não me engano, a partir do 22, não no 22, a partir do 22, Jacó vai abençoar José. Jacó está com 147 anos, o velho Jacó, ele se reencontra com José, e agora ele vai abençoar a sua posteridade, sua descendência. E quando chega a vez de José, ele diz assim para José, olha, as terras que eu conquistei são suas. Siquém estava nessas terras. Então, Jacó deu Siquém para José. Por isso que João diz, era a herança que Jacó tinha dado a José. Só que repare, 40 gerações depois, a terra é de José, mas o poço ainda é de Jacó. Como é que é isso? Vamos lá, vou tentar explicar. Fazer aqui uma suposição, vou usar o pastor Alexandre como referência. Suponhamos, isso aqui é só suposição, viu pastor? Não alegra muito não. Que eu tivesse uma fazenda, não tenho, mas queria ter. Mas suponhamos que eu tivesse uma fazenda, lá perto de Macaé. O que tem nessa fazenda? O que tem nessa fazenda minha, fazenda do Renan? Lá tem 150 mil pés de café. A cada 18 pés de café é uma saca de café. Tem café que custa R$300 a saca. Então é só fazer as contas, é uma boa plantação de café. O que mais que eu tenho lá? Eu tenho lá 20 mil cabeças de gado de corte. Tem piqui também na fazenda, ele está falando aqui. O que mais tem na fazenda? Tem lá 20 mil cabeças de gado de corte. Não sei quanto a arroba do gado hoje, mas vale a pena, 20 mil cabeças de gado é bacana. 10 mil vacas leiteiras. O que mais que tem na roça, na fazenda que eu tenho? Tem rio, tem poço. Só que aí Deus vai e toca no meu coração, pastor Alexandre. É só Deus para tocar. Aí nós vamos lá no cartório em Macaé e eu passo a fazenda de porteira fechada para o senhor. Pense, é sua, pastor Alexandre, é fazenda. Aí tudo que tem na fazenda era do Renan, mas eu dei para o Alexandre. Então era fazenda do Renan. Mas eu dei para ele, agora é fazenda de quem? Alexandre. O café era de quem? Renan. Mas eu dei para ele, agora o café é de quem? Alexandre. O gado era de quem? Renan. Mas eu dei para ele, o gado agora é de quem? Os poços que tinham na terra eram poços de quem? Renan. Mas eu dei a fazenda para ele, agora é poços de quem? Só que 40 gerações depois, a terra é de José, mas o poço ainda é de Jacó. Por que mesmo Jacó tendo dado a terra para José,
o poço continua com o nome de Jacó e não com o nome de José que recebeu a terra. Quer ouvir? Diga amém. É porque Deus não dá honra para quem bebe água, Deus dá honra para quem cavou o poço. Vou liberar uma palavra. Deus vai atrelar o seu nome ao seu propósito. Não, vou repetir, para de graça. Deus vai atrelar o seu nome ao seu propósito. E o seu propósito ao seu nome. Você quer a prova que Deus faz isso? Falou de José, lembra de quê? Sonho. Falou de sonho, lembra de quê? José. Falou de batismo, lembra de quem? João. Falou de João, lembra de quê? Batismo. Deus vai pegar o seu nome e atrelar o seu propósito, e pegar o seu propósito e amarrar o teu nome. Gerações virão, mas alguém vai lembrar que foi você que cavou o poço. Alguém vai lembrar que você se esforçou. Alguém vai lembrar que você trabalhou. E só quem está disposto a continuar cavando poços, ergue a sua mão aí por alguns segundos e adore o nome de Jesus de Nazaré. Continue cavando o seu poço. Deus vai atrelar o seu nome ao seu poço. Você está comigo nessa palavra? Você está comigo? Libera ela para alguém, por favor. Diga assim: Deus vai atrelar o seu nome ao seu poço. Diga aí, diga aí. Deus vai atrelar, irmão, gerações virão e alguém vai lembrar do trabalho que você fez. Alguém vai lembrar do poço que você cavou. A terra é de José, mas o poço é de Jacó. E aí, quando a gente pensa que não tem mais nada, vem Jesus. Entra em Sicar. E olha o que diz o poço: e cansado do caminho. Teologia básica da nossa fé. Jesus cansado. Deus não cansa. Então 100% homem, 100% Deus. É a humanidade de Cristo falando mais alto nessa hora. Ele está cansado, ele vem e se assenta no poço. Parece simples, né? Mas não é. Esse poço aqui é um poço comunitário. As pessoas das cidades vizinhas vêm buscar água nesse poço. Se você tem um poço na sua casa, isso aqui não se aplica, é claro, é lógico. Mas havia uma regra de ética para quando alguém cavava um poço assim em regiões como essa. Os transeuntes que passavam podiam beber da água, mas não podiam se assentar no poço. Eles construíam uma mureta de uns 40, 50 centímetros em volta do poço, para que sujeira não caísse, para que animais não caíssem. Então, quando esse poço era construído, que construía essa mureta, um transeunte passava, jogava vasilha, bebia água, mas não se assentava no poço. Só tinha um que podia se assentar no poço, quem fosse o dono do poço. O dono do poço ficava lá, mas quem não é dono não senta. Por que Jesus está sentado? Porque José ganhou o poço, mas nunca foi lá. Leia Gênesis 48, 49 e 50, é o final da vida de José. José morre no Egito aos 110 anos de idade, Gênesis 50 a partir do 25. José ganhou a terra de Siquém. Sabe quando é que José entrou em Siquém? Josué capítulo 24, verso 32. Os ossos de José foram enterrados em Siquém. José só entrou em Siquém nos ossos. José nunca mais voltou na terra que o pai deu para ele. Então José é aquele cara que ganhou uma terra, ganhou um poço, mas não aprendeu a desfrutar. Porque as coisas do Egito suplantavam a herança que o pai deixou para ele. Só que aí vem Jesus 40 gerações depois. Se José não quis, eu também sou filho de Jacó. Deixa eu me assentar no poço e tomar posse daquilo que o pai deixou para mim. Se tem gente desperdiçando a herança que está recebendo, você vai se assentar no poço e vai dizer: eu quero tudo aquilo que Deus tem reservado para mim. Eu não abro mão de nada, eu quero tudo. Agora olha isso aqui, irmão. A hora que Jesus chega, meio-dia, quase hora sexta, usando a forma hebraica de contar as horas. Jesus é apresentado a Pilatos na primeira hora do dia, 6 da manhã. É pregado na terceira hora do dia na cruz, 9 horas da manhã. À sexta hora vem trevas, meio-dia. Na nona hora ele dá o brado, tetelestai, está consumado. Pedro e João subiram para a oração, a hora nona, 3 horas da tarde. Então sexta hora aqui é meio-dia. Jesus chega no poço quase meio-dia. Poucos minutos para o meio-dia, Jesus chega no poço. Meio-dia é quando o calor é mais intenso. Qualquer região do planeta. Mas no Oriente Médio, quando você for a Israel esse ano, você vai ver. É muito quente. Ao meio-dia, escute isso aqui. O calor no Oriente Médio é tão forte, é tão intenso, que nem guerra era travada ao meio-dia. Lembra de Davi e Golias, 1 Samuel 17? Por que você acha que Golias desafiava Israel 2 vezes por dia? Simples fato, porque era um desafio de manhã e outra tarde. Ao meio-dia, soldados não lutavam.
se desgastava muito. Por isso que em Gênesis 18, Deus vai visitar Abraão ao meio-dia, na hora mais improvável. Porque Deus é especialista em chegar quando ninguém chega. Por que Jesus chega ao meio-dia? Porque ao meio-dia a sede é mais intensa. Então é quando você mais precisa. É quando a sua alma está mais sedenta, que ele chega e se assenta no poço. E a história vai começando a ganhar mais forma. Por quê? Porque Jesus está sentado no poço ao meio-dia. E João diz que vem uma mulher com um cântaro no ombro. Não, um cântaro, não está no ombro. Eu coloquei no ombro dela. Mas a mulher vem uma mulher com um cântaro para buscar água no poço ao meio-dia. Parece simples, mas também não é. Ninguém buscava água no poço ao meio-dia. Leia Gênesis 24 depois com calma. Eliezer, mordomo de Abraão, ou Eliezer, como você queira pronunciar, ele vai cumprir uma ordem de Abraão. Ele vai buscar uma noiva para Isaac. E ele chega ao entardecer no poço. E é lá que ele encontra a Rebeca e a conduz para se casar com Isaac. Por que ele vai ao meio-dia? Por que ele vai ao entardecer, no poço? Porque só se buscava água no poço nesses dois horários também, manhã ou tarde. Por que ele vai na beira do poço? Isso aqui tem tudo a ver com a mulher samaritana. É porque só as donzelas buscavam água no poço. Estou falando daquele tempo, daquele costume, daquela cultura. Leia depois Gênesis 24. Rebeca tinha 10 empregadas que trabalhavam para ela, porque o pai de Rebeca era rico, morava em Goiânia. Ou em Macaé. Mas o pai de Rebeca tinha empregados que trabalhavam para ela. Mas Rebeca nunca mandou os empregados buscar água. Ela ia, por quê? Porque era papel das donzelas, das virgens buscar água. Então ela ia buscar água. E é lá que ela vai encontrar Eliezer, que vai conduzi-la a Isaac. Então aprenda isso. Ela tinha gente que podia fazer por ela, mas ela mesma fazia. Por quê? Porque quem foge da responsabilidade nunca colhe honra. Enquanto você transferir para terceiros coisas que são para você fazer, a honra nunca vai chegar na sua vida. Mas quando você assumir as suas responsabilidades, Deus te encontra quando você menos esperar e muda a sua história. Então só se buscava água pela manhã ou à tarde. Quem é que buscava água? As donzelas. Por que essa mulher vai ao meio-dia? Porque ela já não é mais donzela faz tempo. E é problema dela. Só que a comunidade, a cultura não permite isso. Ela está no 6º relacionamento ilícito. Então ela vai ao meio-dia, por quê? Porque se ela for de manhã ou for à tarde, a comunidade está toda reunida. Então todo mundo ia dizer, olha quem está aí, corajosa, vim buscar água no poço. Então ela falou, vou ao meio-dia que não vai ter ninguém lá. Agora por que só se busca água pela manhã e ao entardecer? Ao meio-dia não busca. Primeiro por causa do calor. Segundo, eu já busquei água no poço, vocês sabem, já falei isso aqui. É porque chega uma hora que não dá mais para tirar água no poço. Eu sou o caçula de 4 irmãos. Meu irmão mais velho tem 12 anos a mais do que eu. E na nossa infância morávamos numa região que não tinha água. Isso persegue a nossa família, meu Deus. E meu pai fez uma carrocinha pra gente, como se fosse um carrinho de mão. Cabiam 3 latas d'água de 20 litros cada uma. Aquelas latas de óleo antigas, vocês não sabem o que é isso não. E aí, eu e meus 2 irmãos, sou o caçula, a gente ia buscar água no poço todo dia. Aquelas 3 latas, dava para fazer os afazeres do dia. Só que minha mãe acordava a gente antes do sol nascer. E aquilo me dava um ódio, irmão. Uma ira, uma raiva. Criança de 5, 6 anos de idade, irmão, acordando de madrugada para buscar água no poço. E quando minha mãe me acordava, Renan, tem que buscar água no poço. Eu revoltado, mãe, mas por que tão cedo? Minha mãe, uma filósofa nata, dizia assim, meu filho, porque quem chega cedo no poço bebe água limpa. Quem já tirou água no poço sabe o que eu vou dizer. Você chega no poço e começa a jogar as vasilhas, o cântaro, o balde. A água vai revolvendo. Chega uma hora que a água está turva, está suja, não dá mais para beber da água. Você tem que esperar o dia inteiro para aquela densidade baixar e a água ficar limpa de novo. Por que só se busca água de manhã ou à tarde? Porque era o tempo da água limpar. Ao meio-dia a água ainda estava suja. E por que essa mulher vai ao meio-dia? Porque a vida de pecado que ela leva não permite ela beber água limpa. Porque o pecado priva o homem da água limpa e o faz beber das águas sujas e turvas da vida. Ela prefere beber água suja do que pela manhã ou à tarde. E ela agarrou o cântaro, o pastor Davi passou a mão e diz, eu vou lá, porque eu não quero que ninguém me confronte. Eu não quero que ninguém aponte, eu não quero que ninguém fale da minha vida que eu levo. Então vou meio-dia, bebo água turva, mas não sou confrontado. E quando ela chega no poço, Jesus está lá sentado. Em outras palavras, estou só te esperando. Porque o Salmo 139 diz, o salmista diz, se eu colocar minha cama lá no abismo, ele me acha. Acima das estrelas ele me encontra.
Se eu for no céu, no inferno, Ele também vai lá e me acha. Para onde fugirei eu da presença dEle? Eu posso fugir do meu pastor, eu posso fugir da minha mulher, eu posso fugir dos meus filhos, eu posso fugir da sociedade, eu posso fugir da igreja, mas da presença dEle eu não fujo. Uma hora Ele me encontra na beira do poço para mudar a minha história. E agora eu vou repetir aqui algo que eu ouvi da boca do reverendo T.D. Jakes, alguns anos atrás, na primeira escola de líderes que eu ouvi ele pregar aqui no Brasil, na Slavec, em Águas de Lindóia, 10 anos atrás, não, 9 anos atrás aproximadamente. Sobre esse mesmo texto, ele diz algo interessante. Aquela mulher vai lá no poço buscar água. E como é que um poço se forma? Tem uma fonte embaixo, jorrando água para formar um poço. O que é um poço? Uma quantidade maior de água. Só que para uma quantidade maior de água se formar em cima, tem que ter uma fonte embaixo. Aquela mulher saiu de casa, vou buscar água num poço cuja fonte está embaixo. Mas quando ela chega no poço, a fonte estava em cima. E aí, irmão, quando ela chega no poço, olha o que Jesus diz para ela: dá-me de beber. Em outras palavras, me dá água. Vocês me ajudam, por favor? A mulher está dizendo o quê? Me dá? Me ajuda. Jesus está dizendo para a mulher, me dá? Mas o que a mulher foi buscar no poço? Vamos lá, a resposta é essa mesmo. A mulher foi buscar o quê? E o que Jesus pediu para ela? Então aguça o ouvido, tem dia que Deus vai te pedir aquilo que você veio buscar. Tem dias que Deus vai dizer para você assim: tem coragem de me entregar o que você mais precisa? E tem dia que a gente não recebe porque não quer abrir mão do que a gente precisa. Tem dia que Deus vai te pedir o que você veio buscar. Pastor, o que eu mais preciso é da realização de um sonho. Deus diz: tem coragem de entregar esse sonho para mim? Eu preciso de uma porta. Tem coragem de dedicar essa porta a mim? Deixa eu dizer, Deus não precisa do que você tem. Tudo que você tem foi Ele que te deu. Ele é a fonte, Ele tem. Jesus é a água. Então por que Ele está pedindo água? Ele não quer o que você tem, Ele quer o espaço que isso ocupa na sua vida. Porque eu estava conversando com o Douglas, pastor, é Douglas que foi me buscar? É isso mesmo, pastor Douglas? Tem dia que a gente se envolve tanto com a obra de Deus que esquece de se envolver com o Deus da obra. Aí Ele para no poço, na hora da nossa maior sede, diz assim: tem coragem de me entregar o que você veio buscar? Aleluia. A gente lê a história de Ana, 1 Samuel capítulo 1, e a gente acha que Deus abriu a madre de Ana da noite para o dia. Não foi, irmão. Vamos fazer um exegese rápido do texto aqui. Depois você pergunta para o pastor Davi que ele te explica melhor. Primeiro, a bigamia no Antigo Testamento não era permitida para prazer sexual, não. A bigamia só era permitida para deixar descendência. Quando um homem se casava e a mulher não gerava filhos, ele podia tomar outra para deixar descendência. Por quê? Porque quanto mais filhos o homem tivesse, melhor ele seria cuidado na velhice. Porque os filhos cuidavam do pai na velhice. Hoje inverteu, são os pais idosos que cuidam dos filhos. Inverteu a situação. Mas naquele tempo, quanto mais filhos o cara tivesse, mais bem cuidado ele seria na velhice. Então Eucana se casou com Ana. Naquele tempo não tinha medicina como hoje. Não dava para descobrir que a mulher não gerava filhos da noite para o dia. Não dava. Então 1 ano de casado, 2 anos de casado, 3 anos de casado, ela não gera. Já que ela não gera, eu tenho que deixar descendência. Aí Penina entra na história. Penina só aparece porque Ana não gera. Não estou aplicando isso aqui para a vida matrimonial. Por favor, entenda a aplicação. Mas o fato de eu não produzir vai abrir concorrência para outros que produzem chegar no meu lugar. Não estou falando, sei que tem irmãs que têm dificuldade para ter filhos. A aplicação não é essa, entenda bem. Mas Penina só entrou na história porque Ana não gerava. Se Ana gerasse, Penina não aparecia. Aí o texto diz que Penina tinha filhos no plural. Não era filho, era filho, eram filhos. Leia depois com calma. A palavra filhos que aparece ali no hebraico são para jovens que têm entre 12 e 30 anos de idade. Não é criança, que a palavra é diferente. Então Penina tinha filhos. Então jogando aqui aproximadamente, então não estou dando número exato, porque não dá para dar número exato, é uma estimativa. Aquela história de Ana em 1 Samuel capítulo 1 durou entre 15 e 20 anos. Que ela subia no templo 3 vezes por ano, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Onde é que o templo ficava? O tabernáculo ficava em Siló. E 3 vezes por ano eles subiam lá. E todas as vezes que Ana ia no culto, sabe qual oração que Ana fazia? Deus, me dá um filho. Deus dizia, não dou.
Aí Ana voltava no culto seguinte, Deus me dá um filho. Deus dizia, não dou. Aí Ana voltava no outro culto, Deus me dá um filho. Deus dizia, não dou. 20 anos depois, Ana mudou a oração. Ela entrou no culto e falou, Deus, vou dar para o Senhor o que eu mais preciso. Eu vou te dar um filho. Deus falou, agora você aprendeu o que é culto. Porque culto não é quando eu peço, culto é quando eu ofereço alguma coisa. E tem dia que Deus vai te pedir exatamente aquilo que você veio buscar. É por isso que Mateus 6,33, Jesus estabelece a prioridade para ser abençoado. Buscai primeiro o reino de Deus. Eu sei que enquanto eu estou pregando aqui, tem gente fazendo uma introspectiva. E está trazendo à memória agora aquilo que você mais precisa e mais busca. E Deus está te confrontando para dizer, tem coragem de abrir mão para mim? Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Deus trouxe gente aqui essa noite para dizer, tem coragem de abrir mão do que você mais quer. E confiar em mim o que você mais quer. O que é que você trouxe para ele essa noite? Ele disse, tem coragem? Aí a mulher vira para Jesus e diz assim, ela não está entendendo, ela diz assim, como que o Senhor sendo judeu, está falando comigo, sou mulher samaritana? Não há comunhão entre nós. Como ela sabia que ele era judeu? Primeiro a roupa, segundo o dialeto. Quando ele abriu a boca, quando ela olhou para a roupa, falou, ele é judeu. Depois você examine com calma, quando ela diz assim, como é que o senhor pede a mim de beber? O sentido do texto ali seria mais ou menos o seguinte, nós vamos dividir o mesmo copo? Você sabe que judeu e samaritano não bebem no mesmo copo. O senhor quer isso? É isso que o senhor quer? Isso é loucura. Por que ela está achando isso impossível? Porque ela está olhando para aquele momento com o olhar da religião que ela aprendeu. A religião dela ensinou que não havia paz entre samaritano e judeu. Só que até o final do capítulo ela vai entender que religião separa, mas evangelho une. Até o final do capítulo ela vai entender que religião constrói muro, mas evangelho constrói pontes para trazer para perto quem está longe. Como o senhor sendo judeu, pede beber a mim que sou mulher samaritana. Aí Jesus vira para a mulher e diz assim, ah mulher, se você soubesse quem está te pedindo, era você quem pediria para ele. E ele te daria uma água viva. A mulher pensou, água viva? Água corrente. Fonte. Onde é que o senhor tem água viva? Não estou vendo nada na sua mão. O senhor é maior do que Jacó? Nosso pai, que cavou o poço, bebeu ele, os filhos e o gado. O senhor está dizendo que o senhor tem uma água melhor do que essa? Jesus diz, ah mulher, essa água de Jacó, quem bebe sente sede de novo. Mas a água que eu dou, uma vez que você bebe ela transforma você numa fonte. Você tem noção do que Jesus está dizendo para essa mulher? Você chega com sede, mas sai como uma fonte. Você chega árido, seco e sai transbordando quando você encontra com ele e bebe essa água. Me dá dessa água então. A mulher vira para Jesus e diz, já que o senhor tem dessa água, me dá dessa água. Depois você lê o contexto. Eu quero beber dessa água, eu estou cansada de vir aqui com um cântaro todo dia, ao meio-dia. Buscar água não resolve meu problema, irmãos. E quantas vezes nós nos fiamos nos cântaros da nossa mediocridade, do nosso achismo, da nossa axiologia. A gente deposita a nossa confiança que o cântaro do nosso emprego, que o cântaro dos nossos propósitos, o nosso cântaro vai resolver nosso problema. Quem sabe pessoas que estão me ouvindo aqui essa noite estão passando a vida inteira buscando água com cântaro, e Deus te trouxe aqui para te entender, para te dizer, não, eu quero fazer de você uma fonte. Você não está entendendo? Você está usando coisas paliativas. Eu tenho para você coisas definitivas. Quem bebe dessa água sente sede, mas a que eu dou faz nele uma fonte. A mulher diz, eu quero dessa água. Escute, irmão, olha o que Jesus está dizendo. Quem bebe da minha água vira uma fonte. Escute, irmão, Jesus não é remédio. Não, ele é a cura.
Remédio eu tomo, o efeito passa, eu tenho que tomar de novo. Cura não, ela chega e é definitiva. Deus trouxe gente aqui para dizer: o que eu vou fazer vai ser definitivo na sua vida. Chega de cântaro, chega de cântaro, chega de paliativo. Só quem crê, só quem crê, só quem crê. De mão erguida, me ajude a adorar o nome dele aí. Gente que tem tentado e tentado e tentado e tentado e tentado, e o resultado nunca vira, o resultado nunca muda. Está chegando a hora de uma solução definitiva. Está chegando a hora da fonte se manifestar na sua vida. Qual o cântaro que você tem se fiado nele para tentar matar a sua sede? Qual o cântaro que você deposita sua confiança nele, achando que ele vai matar a sua sede? Não, pastor, eu conheço alguém que conhece alguém. Esse amigo que tem um amigo vai me ajudar, o amigo dele vai me ajudar. Você está confiando no cântaro. Não, pastor, alguma situação assim, você está confiando no cântaro. Jesus disse: quem bebe da minha água vira uma fonte. A mulher falou: então me dá dessa água. Eu preciso beber, eu estou cansada de vir aqui. Aí Jesus disse: quer da minha água? Quero. Vai lá, chama seu marido e volta. Jesus tocou exatamente onde ela não queria que ninguém tocasse. Porque tem vezes que para te mudar de nível, Deus vai te confrontar primeiro. Eu creio na graça que conforta. É claro, a graça nos traz conforto. Estávamos no pecado e agora somos salvos. A graça conforta, mas a graça também confronta. A graça me mostra o céu, mas também me mostra o inferno. Me mostra Deus, mas me mostra o diabo. Me dá a opção de escolher. Você quer da água? Quero. Então vai lá, traz seu marido e volta. Escute o que eu vou dizer. Tem dia que Deus vai tocar exatamente em áreas que você não queria que Ele tocasse. É porque Ele vai te confrontar primeiro. Você tem que ter a consciência que você precisa mudar a sua mentalidade. E para mudar a mentalidade tem que ter confronto. E tem gente que confunde afronta com confronto. Evangelho não afronta, evangelho confronta. Qual a diferença de afronta com confronto? É que afronta falta o respeito. O que Golias fazia com Israel no vale era afronta. Dai-me um homem para pelejar comigo. Afronta. A origem da palavra confronto nada mais é do que fronte com fronte. É pensar junto. Eu tenho um pensamento, aí vem Deus e apresenta um pensamento muito maior para mudar aquele meu pequeno e medíocre. De vez em quando Deus aproveita o meu momento de sede para me confrontar e me fazer pensar mais alto. Para me fazer entender que tem coisas que eu preciso mudar na minha vida, que não dá para deixar do jeito que está. Vai lá, busca seu marido e volta. A mulher diz: ah, eu não tenho marido. Aí Jesus diz, em outras palavras, estou aplicando, né? Começou a aprender a beber da água. Falou a verdade, você não tem marido. Para beber da água, tem que aprender a falar a verdade. E qual é a verdade? Eu não sou, eu não posso, eu não tenho, meu cântaro não dá para nada. Até hoje eu tentei do meu jeito, mas não deu. Aleluia. Eu não tenho marido. Eu vivo de frustração, pós-frustração, decepção, pós-decepção. Eu vivo enganando a mim mesmo e aos outros. A minha vida é assim, Jesus. Jesus disse: disseste a verdade. Disseste a verdade. Aí no verso 19, olha como a conversa muda. A mulher diz assim: vejo que o Senhor é profeta. O Senhor não mora em Samaria, não conhece minha vida. Como é que o Senhor sabe dos meus relacionamentos, da minha vida pessoal? Vejo que o Senhor é profeta. Só que no verso 20 ela muda completamente o tom da conversa. Ela vira para Jesus e diz assim no verso 20: nossos pais adoram nesse monte. Vocês dizem que é em Jerusalém o lugar de adorar. Aí Jesus diz: não, olha, não é nem aqui, nem em Jerusalém. A hora vem, é agora, que meu Pai busca verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e quem o adora tem que adorar em espírito também. Mas eu demorei a entender esse diálogo, pastor Alexandre. Por quê? Porque Jesus está falando do pecado, até o verso 18. No 19 ela diz: vejo que o Senhor é profeta. E no 20 ela começa a falar de adoração. Vamos lá, me ajuda. Jesus está falando de pecado, ela começa a falar de adoração. Me ajuda. Jesus está falando de... E ela começa a falar de... O que ela está dizendo para Jesus? Jesus está dizendo: olha, o estilo de vida que você está vivendo, não dá. Para beber da minha água tem que ter renúncia. Aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ali está a tríade do Evangelho. Negar a si mesmo, renúncia. Tomar a cruz, assumir responsabilidade. Seguir, fidelidade. Evangelho é isso. Jesus tem que abrir mão de alguma coisa. Ela vira para Jesus e diz: mas
Nossos pais adoram nesse monte. Jesus está falando de pecado, está confrontando ela. Ela começa a falar de adoração. Olha o que ela está dizendo para Jesus. O senhor está falando do meu pecado, mas eu aprendi a adorar desde criancinha. O senhor está falando do meu erro, mas eu sou adoradora. Eu aprendi a adorar aqui, nossos pais adoram aqui. Eu venho no culto, traduzindo para nossos dias, eu venho para o culto. Jesus diz, não, você está enganada. Você não entende de teologia. Você não entende das coisas espirituais. A adoração não está ligada só à geografia. A adoração não está ligada a lugar. Passa por lugar também. Mas Jesus diz para a mulher, não é o lugar, é quem você adora e como você adora. Porque você pode estar no lugar certo, com a intenção certa, mas fazendo errado. Porque lá em Samaria se cultuava o bezerro de ouro. Jesus diz, não é o lugar, é quem você adora e como você adora. Ele diz, tem que adorar o Pai. Quem eu adoro? Como eu adoro? Em espírito e em verdade. Por que eu tenho que adorar em espírito? O próprio texto diz, é fácil demais a interpretação. Jesus disse, sabe por que tem que adorar em espírito? Porque Deus é espírito. Agora fica aqui um alerta, eu já estou encerrando. Cuidado com a versão bíblica que você usa. Que algumas versões colocaram, Deus é um espírito. Irmão, Deus não é um espírito. Deus é espírito. Essa versão pode te levar a uma heresia gigantesca e comprometer tudo que você aprendeu. Cuidado, 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 muito cuidado. Jesus diz, Deus é espírito, e Deus quer que seja, Ele quer ser adorado em espírito. Por que espírito? Porque espírito a gente não vê. Me ajuda, espírito a gente não? Então adorar em espírito é isso, eu não preciso ver para adorar. Porque em Samaria eles tinham que ver o bezerro, tinham que ver o altar. Se eu ver, eu adoro. Se eu chegar lá e ver, aí eu adoro. Jesus, não, você tem que adorar em espírito e em verdade. Eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada, mas eu adoro assim mesmo. Eu não estou vendo anjo, não estou vendo arcanjo, não estou vendo querubim, não estou vendo nada. Mas eu adoro porque pela fé eu sei que Ele está aqui, que Jesus está aqui. Eu sei que Deus está aqui. Eu não preciso sentir para fazer. Irmãos, Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a certeza, é a prova daquelas que a gente não vê. Aguça o ouvido, o escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento. Fé não é um sentimento, fé é um fundamento. Eu não estou sentindo nada, mas porque eu adoro, porque fé não é sentimento, fé é fundamento. Está doendo, estão me perseguindo, estão me caluniando, mas mesmo assim eu adoro, porque fé não é sentimento. Se eu for levar em consideração o que eu estou sentindo, tem dia que eu não adoro. Se eu for levar em consideração o que eu estou sentindo, tem dia que eu não faço nada, mas eu não adoro por aquilo que eu sinto, eu adoro por aquilo que é minha base, que é minha firmeza, que é minha fé. Fé é um fundamento, é por isso que eu adoro. É por isso que eu adoro. Você está comigo nessa palavra? Fala para uns três. Fé é fundamento, não sentimento. Diga aí, fundamento, não sentimento. Não, pastor, se eu sentir, aí eu, não, irmãos, é fundamento. Porque tem dia que se eu for adorar de acordo com o que eu estou sentindo, não vou fazer nada. Porque tem dia que a chapa está quente, só acontece comigo isso. Tem dia que eu entro com a luz do radiador acesa, irmão. Está quase batendo o motor, queimou a junta do tampão, está misturando água com óleo, o carro está quase parando. Aí eu começo a adorar. Aí eu começo a adorar. Aí eu começo a adorar. Sabe por que a sua adoração atrai a presença de Deus? Porque Deus não precisa dela. É verdade. Você quer uma prova? Se você disser que Deus é santo, Deus é santo. Se você não disser que Deus é santo, do mesmo jeito. Se você disser que Deus é justo, se você não disser que Ele é justo, do mesmo jeito. Você quer ver? Na eternidade tem 4 seres. Ficam diante do trono. Dia após dia, eternidade após eternidade. Só ficam assim, santo, 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 santo. Não come, não bebe, não dorme, não vão ao shopping, não são casados, não tem namorado, não paga conta, não tem cunhado, não tem sogra. Não torce para time de futebol. Não usa cartão de crédito. Eles só ficam assim, santo, santo, santo. Você não. Você, quando foi criado, Deus te deu o poder de escolha. Então você decide adorar ou não. Aí você teria motivos, não razão, mas você teria motivos para hoje estar em casa, debaixo da coberta, chovendo.
Começo do ano começou, não quitei minhas dívidas, tem um monte de coisa, gente me perseguindo, enfermidade, o corpo doendo, vou ficar em casa. Mas você abre mão de tudo isso, vem para cá, sem sentir nada. Aí o pastor Davi pega o violão, começa a adorar, você ergue a mão e diz: Deus, eu te adoro, Deus, eu te glorifico, Deus, eu te bendigo. Deus olha e diz: esses seres não têm opção, eles podiam não adorar, mas se estão adorando é porque crê que eu posso fazer. Deixa eu abrir as comportas do céu, deixa eu abrir os céus sobre a vida deles. A sua adoração pesa mais que a adoração daqueles seres, que você pode escolher adorar ou não. Jesus diz: adore em espírito e em verdade. Verdade ali é um princípio de prática. Não tem como falar de verdade no Evangelho de João sem falar de duas coisas: palavra e Jesus. A adoração ao Deus vivo passa pela palavra e passa por Jesus, em espírito e em verdade. A mulher ouve aquilo tudo e diz assim: quando o Messias vier, ele vai explicar tudo isso para a gente. Aí Jesus diz: eu sou o que falo contigo. Eu sou o Messias. Aí, irmão, no verso 27, os discípulos chegam, porque tinham ido na cidade comprar comida. Repare, Jesus está com sede, os caras foram comprar comida. Porque tem gente que está do seu lado e não entende a sua necessidade. Quando os caras chegam, pastor, eles ficam espantados, maravilhados. Jesus está falando com uma mulher samaritana, mas ninguém questiona. Aí o verso 28 diz: e ela, largando o cântaro, foi até a cidade, chamou todo mundo e falou: venham ver o homem que eu conheci. Contou toda a minha vida. Porventura não é ele o Cristo? Uau! Depois você lê Atos capítulo 8. Uma igreja pujante em Samaria. Filipe tem que descer para lá. Pedro tem que descer para Samaria. Mas antes de Filipe chegar, antes de Pedro chegar, uma mulher largou o cântaro e foi. Porque ela bebeu da água. E ela virou uma fonte. Eu quero declarar que através de você haverá um impacto por lugares que você passar. Eu sinto graça de Deus enquanto eu libero essa palavra. Recebe aí. Talvez você entrou aqui com sede, mas Deus vai te usar para matar a sede de muita gente. Você não tem noção do que Deus vai fazer através da sua vida. Você não tem noção do que Deus fará através do seu ministério. Olha o que a mulher faz, ela larga o cântaro. Nós vamos encerrar agora, me ajude. A mulher larga o... Por que ela largou o cântaro? Porque quem é fonte não precisa mais de cântaro. Quem é fonte não precisa mais de cântaro. Diferença entre cântaro e fonte, muitas, mas uma só. Cântaro, você tem que encher ele. A fonte se enche. Cântaro, se ninguém encher, ele não é cheio. Fonte não precisa ter ninguém por perto. Ela se enche, ela se renova. Aí Deus te trouxe aqui para dizer: você não é um cântaro espiritual, você é uma fonte espiritual. Vai ter dia que não vai ter ninguém para bater no seu ombro. Vai ter dia que não vai ter fundo musical. Vai ter dia que não vai ter pregador te impulsionando. Vai ter dia que não vai ter nada. Mas você não é um cântaro. Você é uma fonte que renova a sua fé a cada dia. E eu vou declarar mais uma palavra aqui. Deus trouxe gente aqui para renovar essa água aí dentro de você. Eu declaro que uma fonte jorra no seu ventre, na sua alma, no seu coração. O cântaro da mediocridade fica para trás. O cântaro do achismo fica para trás. Aquilo que você achava que ia dar certo e não deu, fica para trás. Você é uma fonte que jorra a presença do Deus Todo-Poderoso. E só quem é fonte fica de pé aí, adorando ao nome de Jesus. Você não é um cântaro, você é uma fonte que jorra a presença dEle. Vou liberar mais uma palavra. Gente vai te procurar e vai dizer: eu quero beber dessa água que você bebeu, minha alma está com sede. E a melhor notícia: você vai ter água para dar para eles, porque você é uma fonte. Esses dias de primícia aqui na casa vão trazer em você algo maior, vai trazer para a sua vida algo maior e melhor do que aquilo que você planejou. O cântaro fica para trás, você é fonte.